Olá, eu sou Eliane Amaral, uma amiga de Jesus. Estou aqui em São José dos Campos, no Instituto Jesus Cristo. Nosso objetivo no Instituto é olhar para Jesus, é focar Jesus. E nessa manhã, nesse dia, não sei que horas você vai ouvir, se de manhã, à tarde ou à noite, nós vamos ler a devocional do livro de Stanley Jones. Nós estamos na semana 13 e hoje é terça-feira. E o tema de hoje é Muitas Doenças São Funcionais. Essa devocional está no livro O Caminho. Muitas doenças são funcionais. Vamos à leitura? Devemos prosseguir nossa consideração sobre os efeitos do medo sobre o corpo. Uma mulher que deveria presidir uma de minhas reuniões não apareceu. O medo de fazer isso deixou-a fisicamente doente. Ela foi para a cama em vez de subir ao púlpito. Assim começa uma carta que chegou pelo correio hoje de manhã. Faz alguns anos que tenho problemas com o medo. Tudo começou quando eu estava na companhia de alguns amigos e eles começaram a falar sobre doenças cardíacas. Enquanto tentava imaginar como seria, meu coração começou a bater muito rapidamente e, é claro, achei que houvesse algo errado. Tenho palpitação, o que se deve ao nervosismo, mas o médico me diz que muitas pessoas têm isso e que é meramente funcional e não orgânico. No entanto, desde então, comecei a prestar atenção no meu coração. Tenho ataques nervosos e parece haver um nó no meu estômago. No mesmo dia, recebi outra carta de uma mulher que não pode andar e coloca o dedo na ferida, dizendo a causa real era o medo. O medo de não andar novamente. O medo de perder o amor do meu marido, uma vez que ele diz não gostar de pessoas nessa condição. Medo, medo, medo. Outra mulher refinada me disse: tenho artrite e dores no ombro, e sei que isso acontece quando começo a me preocupar e fico aborrecida. Ela via claramente a conexão. Devemos deixar claro que não acreditamos que toda artrite seja funcional e resultado de atitudes erradas. Existem doenças estruturais e elas são reais. E existem doenças contagiosas e elas também são reais. Mas o consenso entre os médicos é que de 40% a 60% das doenças têm raízes em atitudes erradas da mente e do espírito. A Associação Médica Americana afirma que metade das doenças provém do físico e a outra metade da mente e do espírito. Ao que parece, a proporção está crescendo. Um médico disse que 85% dos pacientes que chegam ao seu consultório não precisam de remédios. Precisam mudar suas atitudes mentais e espirituais. Essas pessoas estão passando as doenças da mente e da alma para o corpo. Elas só melhorarão se mudarem de atitude. Os estados mentais podem determinar os estados do corpo. A oração de Stanley Jones. Ó Cristo, vejo que quando me dizes para não ter medo, tu não estás impondo um preceito, está expondo minha necessidade mais profunda. Eu gostaria de ficar livre de todos os meus medos. Ajuda-me a colocá-los aos teus pés. Amém. Você também gostaria de ficar livre de todos os seus medos? Afirmação do dia. Deus não tem medo. Eu estou em Deus, portanto, não tenho medo. Você pode repetir essa afirmação? Deus não tem medo. Eu estou em Deus, portanto, não tenho medo. Interessante perceber que uma devocional que foi escrita na década de 40, e nós estamos em 2024, representa e é tão atual o que a gente vive hoje. Eu aprendi que aquilo que eu penso determina aquilo que eu sinto. E aquilo que eu sinto determina o que eu faço.
Então, os meus pensamentos, eles precisam ser guardados. Eu preciso dar uma atenção ao que eu estou focando todos os dias, o que eu estou pensando todos os dias. Nessa experiência, nesse relato aqui na devocional, eu fiquei pensando na época do Covid. Quando em 2020 tudo fechou e tudo parou e nós ficamos em casa, de manhã, de tarde, de noite, o que eu ouvia na televisão era sobre Covid. E eu quero confessar para vocês que até hoje, quando eu escuto a possibilidade de que eu tive contato com alguém que teve Covid, eu não tenho Covid, eu não peguei Covid, eu já fui vacinada, eu tenho a sensação, às vezes eu sinto no meu corpo, acho que eu não estou sentindo cheiro, acho que eu estou com dor de cabeça, acho que eu estou com febre. Por quê? Esses pensamentos de medo voltam e eu preciso parar, respirar e falar, Eliane, calma, confia em Jesus. E se você teve contato, e se você pegou, ok, você vai fazer o tratamento. Então, às vezes a gente fica focado em alguma coisa, e isso me lembra Michael Wells, um psicoterapeuta cristão já falecido, que ele sempre dizia, o que ganha a sua atenção, ganha você. O que ganha a sua atenção, ganha você. Me chamou muita atenção nessa devocional a expressão doença funcional. O que é uma doença funcional? O que significa essa palavra funcional? Funcional significa que está em função de alguma coisa. Significa que tem utilidade para alguma coisa. Uma doença pode ter uma função, uma utilidade. Então, para que serve essa doença? Qual a utilidade dessa doença? No caso da moça que precisava presidir uma reunião, ela, por conta do medo, ela fugiu. O medo trouxe ao seu corpo um mal-estar, que teve a função de afastá-la do púlpito. Quantas vezes você teve algum problema por medo e o seu corpo mostrou isso? Dentro da psicologia, a gente chama isso de somatização. Nós temos um medo e o nosso corpo sente isso. Interessante que todos nós temos gatilhos que nos levam a ter medo. Funciona como um interruptor, um botão que eu acendo a luz e apago a luz. Quando o medo domina você, é como se a luz estivesse sendo apagada dentro de você e você entra em pânico. O seu coração acelera e você tira os olhos de Jesus. E você então pode desenvolver uma doença funcional que tem a função, a utilidade de tirar você daquele perigo ou ameaça que você acha que você está correndo. A verdade é que nós precisamos encarar os nossos medos. E às vezes mesmo com todo esse medo, olhar e ir aonde nós precisamos ir. Pastor Carlos Macorde, no curso Sermão do Monte, ou Jesus no Monte, um curso aqui do Instituto, e você é convidado a participar quando as inscrições estiverem abertas, ele diz o seguinte: o que mais assusta Satanás é alguém que não tem medo. Você sabia disso? Que algo que faz o diabo realmente fugir é uma pessoa que não tem medo, porque essa pessoa está confiando em Jesus. Dentro de nós temos o nosso sistema nervoso. O nosso sistema nervoso simpático, ele é responsável pelas reações. Então, se você corre um perigo, automaticamente o sistema nervoso simpático, ele entra em ação. É por isso que a gente sente o coração acelerado, a gente transpira, a gente fica ofegante. Esse é o sistema nervoso simpático. É como se o comandante da sua mente tivesse sido sequestrado. Mas sabe o que faz o seu corpo acalmar? É o sistema nervoso parasimpático.
O sistema nervoso parasimpático, ele volta o piloto para o comando. E sabe como a gente faz isso? Respirando. Deus nos deu a capacidade de respiração. Ele permite que a gente respire. Então, em qualquer lugar que você for, qualquer terapeuta que você for, vai dizer para você, fique calmo e respire. Lembra da oração que eu ensinei ontem? Pratique isso, faça isso e pergunte para a doença ou para o medo qual a função que ele tem, o que ele está escondendo. Se esse medo fosse uma pessoa, o que ele falaria para você? Que respostas ele te daria? Do que você está fugindo? Pensa nisso. Talvez você tenha uma doença crônica que pode ser estrutural. Continue tratando. Mas pode ser que você tenha uma doença crônica e ela seja de fundo emocional, espiritual. Então, busque ajuda. Eu convido você a pensar em Jesus, a olhar para Jesus e viver esse dia focado em Cristo Jesus. Deus abençoe você. Um abraço.